Você já sentiu que uma relação na sua vida não te nutre mais, que consome mais energia do que te oferece? Talvez seja aquela sensação incômoda no estômago toda vez que você vê o nome de certa pessoa no seu celular. Ou talvez seja aquele cansaço inexplicável depois de passar tempo com alguém que supostamente te ama. Segundo Carl Jung, um dos psicólogos mais influentes de todos os tempos, isso não é coincidência. São sinais do universo, manifestações do seu inconsciente te dizendo que algo precisa mudar. Jung dedicou sua vida a explorar as profundezas da psique humana e descobriu algo fascinante. O universo, ou mais precisamente, nosso inconsciente coletivo, tem maneiras de se comunicar conosco. E quando se trata de relações que não servem mais à nossa evolução pessoal, os sinais podem ser surpreendentemente claros, se estivermos dispostos a ouvi-los. Mas antes, deixa eu te perguntar: quantas vezes você ignorou sua intuição só para perceber depois que ela estava certa? Quantas vezes você descartou aquela voz interior que sussurrava que algo não estava bem em uma relação, só para acabar machucado ou emocionalmente esgotado? Jung entendia que essa desconexão entre o que sentimos internamente e o que permitimos na nossa vida externa cria um conflito profundo. Ele chamava isso de a divisão da psique, quando agimos contra nossa própria sabedoria interior. E essa divisão é exatamente o que nos mantém presos em relações que já não nos servem. Agora, não estou falando apenas de relações românticas. Isso se aplica a amizades de anos, laços familiares e até relações profissionais. Qualquer vínculo humano pode chegar a um ponto em que o crescimento mútuo para e o estagnamento começa, ou pior, o desgaste. Jung descrevia o processo de individuação como o caminho para a totalidade psicológica, onde integramos todas as partes de nós mesmos para nos tornarmos seres completos e autênticos. E às vezes, esse caminho exige que nos afastemos de pessoas que, consciente ou inconscientemente, estão bloqueando esse processo vital. Mas como saber quando é hora de se afastar de alguém? Como diferenciar entre um desafio temporário que poderia fortalecer a relação e um sinal claro de que é hora de deixar ir? Segundo Jung, o universo, ou mais especificamente seu inconsciente, vai te enviar sinais inequívocos. E hoje vamos explorar as 7 sinais mais poderosos que Jung identificou como indicadores de que é tempo de criar distância de alguém na sua vida. O primeiro sinal é o que Jung chamava de a sombra projetada. Isso acontece quando você constantemente vê em outra pessoa aspectos negativos que, na verdade, são reflexos de partes não reconhecidas de você mesmo. Quando uma relação se torna um espelho constante das suas próprias sombras não integradas, o universo está te mostrando que há um trabalho interno que você precisa fazer, possivelmente longe dessa pessoa. Pense nisso. Tem alguém na sua vida que te irrita constantemente por características que, se você for totalmente honesto consigo mesmo, também possui? Jung diria que essa irritação não é por acaso. É um convite para olhar para dentro. Tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento de nós mesmos, dizia Jung. Mas quando essa projeção se torna crônica e dolorosa, pode ser um sinal de que você precisa de espaço para fazer esse trabalho interno sem a ativação constante que essa pessoa provoca. O segundo sinal é a perda de energia vital. Jung falava muito sobre a libido, não só como energia sexual, mas como a força vital que impulsiona todas as nossas ações e desejos. Quando você está perto de alguém e constantemente sente sua energia diminuir, se sente exausto sem motivo aparente. É uma indicação clara de que algo na dinâmica está drenando sua força vital. Você já reparou como algumas pessoas parecem te revitalizar, enquanto outras, mesmo depois de uma interação curta, te deixam exausto? Jung não via isso como coincidência, mas como uma manifestação energética de compatibilidade psicológica. Algumas conexões simplesmente não estão alinhadas em um nível profundo, e seu corpo sabe disso antes que sua mente consciente esteja pronta para admitir.
O terceiro sinal aparece nos sonhos recorrentes. Jung foi pioneiro na análise dos sonhos, vendo-os não como meras fantasias aleatórias, mas como mensagens diretas do inconsciente. Se você sonha repetidamente com situações de perigo, abandono ou conflito ligadas a certa pessoa, seu inconsciente está processando uma ameaça que sua mente consciente pode estar ignorando. Os sonhos são o caminho real para o inconsciente, afirmava Jung. Eles são a linguagem primordial da sua psique, um idioma que fala em símbolos e imagens quando as palavras não bastam. Se nos seus sonhos você está constantemente fugindo de alguém, perdendo algo valioso por causa dessa pessoa ou sentindo medo na presença dela, é hora de prestar atenção. Seu inconsciente raramente erra em seus alertas. O quarto sinal vem na forma de sincronicidades negativas. Jung criou o termo sincronicidade para descrever coincidências significativas que não podem ser explicadas pela causalidade comum. Quando eventos negativos ou disruptivos acontecem constantemente enquanto você está com certa pessoa, ou logo depois de interagir com ela, o universo pode estar te enviando uma mensagem. Talvez toda vez que você se encontra com essa pessoa, algo dá errado. Você perde objetos importantes, fica misteriosamente doente ou surgem problemas inesperados. Jung nos ensinou a ver esses padrões não como azar, mas como uma linguagem cósmica que nos guia para ou contra certas influências na nossa vida. O quinto sinal é o que Jung chamava de a ativação do complexo. Um complexo é um conjunto de pensamentos, sentimentos e memórias carregados emocionalmente que giram em torno de um tema central. Quando alguém ativa repetidamente seus complexos mais dolorosos, talvez ligados a abandono, traição ou falta de valor, e não demonstra interesse em criar um espaço mais seguro para você, é um sinal de que essa relação pode estar bloqueando sua cura. Todos temos feridas emocionais, mas Jung acreditava que essas feridas contêm o potencial para nosso maior crescimento. Porém, esse crescimento exige um ambiente de compreensão e respeito. Se uma relação constantemente reabre suas feridas sem oferecer espaço para curá-las, o universo pode estar te indicando que você precisa de um contexto diferente para sua evolução. O sexto sinal aparece como uma sensação constante de inautenticidade. Jung valorizava profundamente a autenticidade, considerando-a essencial para a saúde psicológica. Se você se pega constantemente agindo de um jeito que não reflete quem você realmente é quando está com alguém, se sente obrigado a usar uma máscara ou persona que te afasta da sua essência, essa relação pode estar inibindo seu processo de individuação. A persona é o que na verdade não somos, mas o que nós e os outros pensamos que somos, explicava Jung. Embora todos adotemos diferentes facetas da nossa personalidade em contextos sociais variados, uma relação saudável deveria te permitir expressar mais do seu verdadeiro eu, não menos. Se você constantemente se sente reprimido, julgado ou inadequado, é um forte sinal de que algo precisa mudar. O sétimo e talvez mais profundo sinal é a intuição persistente. Jung considerava a intuição uma das 4 funções psicológicas fundamentais, junto com o pensamento, o sentimento e a sensação. A intuição é aquele conhecimento direto que não passa pelo filtro da análise racional. É aquele saber interno que muitas vezes não conseguimos explicar logicamente, mas que parece inegavelmente verdadeiro. Se sua intuição tem sussurrado, ou talvez gritado, que uma relação não está mais alinhada com seu caminho de vida, seu propósito ou seu bem-estar, é crucial ouvir. Jung acreditava que a intuição é uma função altamente desenvolvida na nossa espécie, exatamente porque nos ajuda a navegar situações complexas onde os dados puramente racionais não bastam. Agora, reconhecer esses sinais é só o primeiro passo. O verdadeiro desafio vem quando decidimos agir de acordo com eles. Porque se afastar de alguém, especialmente de alguém
com quem compartilhamos uma história significativa, nunca é fácil. Jung entendia profundamente esse dilema. Não há nascimento da consciência sem dor, dizia ele. E certamente, criar distância de alguém que foi importante na nossa vida é um tipo de morte simbólica que precede um renascimento. É um processo que inevitavelmente traz dor, mas também abre caminho para um novo nível de liberdade e autenticidade. Jung também nos alertou sobre o perigo de ignorar esses sinais. O que você nega te submete. O que você aceita te transforma. Quando ignoramos repetidamente as mensagens do nosso inconsciente, quando permanecemos em relações que no fundo sabemos que não nos servem mais, pagamos um preço. Esse preço pode se manifestar como ansiedade crônica, depressão ou até sintomas físicos que a medicina moderna muitas vezes não explica completamente. Mas como se afastar de alguém de um jeito que honre tanto o seu próprio processo quanto a humanidade da outra pessoa? Jung também nos oferece sabedoria nesse ponto. Primeiro, reconheça que se afastar não significa necessariamente confronto ou ruptura dramática. Às vezes, significa apenas estabelecer limites mais claros ou reduzir gradualmente a frequência de interação. Jung valorizava muito os limites saudáveis como parte essencial de uma psique integrada. Segundo, entenda que a necessidade de se afastar não torna a outra pessoa má, nem você bom. Jung nos ensinou a superar esse tipo de pensamento binário. Cada um de nós carrega luz e sombra, e as relações muitas vezes terminam não porque alguém é intrinsecamente tóxico, mas porque os caminhos de crescimento de duas pessoas divergem. Tudo o que nos irrita na conduta de outra pessoa pode nos levar a um entendimento de nós mesmos, dizia Jung. Mesmo no processo de se afastar, há lições valiosas sobre você mesmo que você pode aprender. Terceiro, honre seu próprio ritmo. Jung entendia que cada indivíduo tem seu próprio tempo psicológico. Alguns precisam fazer mudanças rápidas e decisivas, enquanto outros requerem um processo mais gradual. Não há uma forma certa de criar distância. O importante é que o processo respeite sua própria natureza e necessidades. Quarto, busque apoio. Jung foi um dos primeiros psicólogos a reconhecer a importância da comunidade e do suporte social nos processos de transformação pessoal. Se afastar de alguém significativo pode ser desestabilizador. Ter pessoas que te sustentem durante esse processo não é um luxo, é uma necessidade. E quinto, lembre-se de que todo fim carrega a semente de um novo começo. Jung tinha uma visão profundamente cíclica da vida psicológica. Ele via que cada crise, cada separação, cada perda abre espaço para novas possibilidades de crescimento e conexão. Em toda crise está escondida a semente da criação, afirmava ele. Quando você se afasta de relações que não servem mais à sua evolução, você cria espaço energético e emocional para atrair conexões que estejam mais alinhadas com quem você está se tornando. Agora, deixa eu te contar uma verdade que Jung compreendia profundamente. Se afastar de alguém não é um ato de rejeição ao outro, mas um ato de amor por si mesmo. E esse amor próprio não é egoísmo, como nossa cultura muitas vezes nos faz acreditar. É a base necessária para qualquer amor autêntico que ofereçamos ao mundo. Sua visão só ficará clara quando você olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta, nos lembra Jung. Se afastar quando necessário faz parte desse despertar, dessa mirada honesta para dentro, que eventualmente clarifica sua visão da vida. É fascinante como, quando finalmente ouvimos esses sinais e agimos de acordo, outras áreas da nossa vida começam a florescer. Isso não é coincidência. Jung entendia que nossa energia psíquica, como qualquer forma de energia, é finita. Quando paramos de investi-la em relações que nos drenam, temos mais para dedicar ao nosso crescimento, criatividade e conexões genuínas. Muitas pessoas relatam que depois de se afastarem de relações que não lhes serviam mais, experimentaram melhorias na saúde física, clareza mental,
produtividade criativa e até na situação financeira. Jung não ficaria surpreso com isso. Ele via a psique como um sistema holístico, onde cada aspecto afeta todos os outros. Mas talvez a mudança mais profunda ocorra na nossa relação com nós mesmos. Quando honramos os sinais do universo, quando ouvimos nosso inconsciente e agimos com integridade, algo dentro de nós se alinha. Jung chamava isso de alinhamento com o self. É aquela sensação de estar no caminho certo, de que as coisas finalmente estão como deveriam estar. Esse alinhamento não garante uma vida sem desafios. Jung nunca prometeu isso, mas sugere uma vida vivida com mais autenticidade, propósito e paz interior. Uma vida onde as decisões, mesmo as difíceis como se afastar de alguém, surgem não do medo ou da reatividade, mas de uma conexão profunda com sua verdade. E aqui está o paradoxo que Jung compreendeu tão lindamente. Às vezes, se afastar é a única forma de preservar o amor verdadeiro, porque o amor autêntico nunca busca possuir ou controlar. Ele busca o maior bem para todos os envolvidos, mesmo quando esse bem exige distância ou separação. Onde está o amor, não há vontade de poder, e onde predomina o poder, falta amor, escreveu Jung. Quando nos afastamos de relações que se tornaram desequilibradas ou prejudiciais, não estamos rejeitando o amor, estamos rejeitando as dinâmicas de poder que o substituíram. Agora, quero falar diretamente com você, que talvez esteja neste exato momento lutando com a decisão de se afastar de alguém. Talvez os sinais estejam aí há muito tempo, mas algo te manteve preso. Lealdade, medo da solidão, culpa ou a esperança de que as coisas mudem. Jung entenderia perfeitamente seu dilema. Ele sabia que as decisões mais importantes da nossa vida raramente são fáceis ou confortáveis. O caminho para o que deve ser é um caminho cheio de perigos, escreveu ele. E certamente se afastar pode parecer perigoso, especialmente quando não sabemos o que há do outro lado dessa decisão. Mas Jung também acreditava firmemente na sabedoria inata de cada indivíduo. Dentro de cada um de nós, há outra parte que conhecemos muito pouco, dizia ele. Ela fala através dos sonhos e nos diz como o mundo realmente parece por trás das nossas máscaras e defesas. Essa parte de você, seu self mais profundo, já sabe a resposta. Já sabe se é hora de se afastar. A questão é, você está disposto a ouvir? Os sinais do universo, como Jung os entendia, não são imposições externas nem regras rígidas. São convites para uma vida mais consciente, mais autêntica e, no fim das contas, mais plena. São lembretes de que, embora não controlemos todas as circunstâncias da nossa vida, temos a liberdade de escolher como respondemos a elas. E, às vezes, a resposta mais corajosa, a mais transformadora, é simplesmente dar um passo para trás e criar espaço. Espaço para você respirar e lembrar quem você realmente é. Espaço para a outra pessoa encontrar seu próprio caminho. Espaço para o universo trazer para a sua vida conexões que reflitam quem você está se tornando, não quem você foi no passado. Sua tarefa não é buscar o amor, mas apenas buscar e encontrar todas as barreiras dentro de você que construiu contra ele, nos lembra Jung. Às vezes, as relações que não nos servem mais são exatamente essas barreiras, mantidas no lugar pelo hábito, medo ou ideias equivocadas sobre amor e lealdade. Se afastar, visto por essa lente, não é um ato de rendição ou fracasso. É um ato de coragem e autoafirmação. É declarar ao universo que você está pronto para uma forma mais elevada de conexão, uma que honre sua verdade e apoie sua evolução. E aqui está algo que Jung compreendeu profundamente. Quando você se atreve a seguir os sinais do seu inconsciente, quando se alinha com sua verdade mais profunda, o universo responde com sincronicidades positivas. Portas que antes pareciam fechadas se abrem misteriosamente. Pessoas que ressoam com sua nova frequência aparecem quase magicamente. Oportunidades que você nem imaginava começam a se manifestar.
Não porque o universo está te recompensando pela sua decisão, mas porque você finalmente está em sintonia com o fluxo natural da sua vida, com o que Jung chamava de o processo de individuação. Você está permitindo que sua vida se desenvolva como deve, em vez de se agarrar a padrões e relações que já cumpriram seu propósito. Até que você torne consciente o inconsciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino, alertou Jung. Se afastar quando seu inconsciente está te enviando sinais claros não é se render ao destino, é tomar as rédeas da sua vida conscientemente. E agora, enquanto você reflete sobre tudo o que exploramos, quero te deixar com um pensamento final. O verdadeiro propósito de se afastar nunca é simplesmente escapar do que não funciona. É criar espaço para o que realmente poderia funcionar, para as relações e experiências que reflitam mais plenamente quem você é e quem você está destinado a ser. Jung acreditava firmemente que cada um de nós tem um propósito único, uma contribuição distinta a oferecer ao mundo. Ele chamava isso de o processo de individuação, a jornada para se tornar o ser único e completo que potencialmente somos. E às vezes, essa jornada exige que deixemos para trás relações que, embora importantes em algum momento, não estão mais alinhadas com esse propósito maior. A personalidade individual é a única realidade, insistia Jung. Não somos apenas produtos das nossas relações ou circunstâncias, embora elas certamente nos influenciem. No nosso núcleo, somos seres únicos com um caminho único a percorrer. E esse caminho, às vezes, nos leva para longe de pessoas com quem já caminhamos lado a lado. Isso não é tragédia, é evolução. Não é perda, é ganho de clareza e propósito. Não é um fim, é um novo e necessário começo. Se você está considerando se afastar de alguém neste momento, te convido a fazer isso não a partir do medo, do ressentimento ou mesmo da autoproteção, embora esta última tenha seu lugar. Te convido a fazer isso a partir de um espaço de respeito pelo seu próprio caminho e pelo da outra pessoa. A partir do reconhecimento de que, às vezes, os caminhos que uma vez convergiram agora precisam divergir para que ambos possam continuar crescendo. O encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas são transformadas, escreveu Jung. Toda relação nos muda de alguma forma, e quando uma relação completou a transformação que estava destinada a catalisar, se agarrar a ela não é lealdade. É resistência ao crescimento natural. Sua intuição, seus sonhos, sua energia vital, as sincronicidades que você experimenta, sua necessidade de autenticidade, todas essas são bússolas internas que Jung nos ensinou a honrar. São as formas como o universo, ou mais precisamente, sua própria sabedoria mais profunda, te guia para onde você precisa estar. Se essas bússolas estão consistentemente apontando para longe de uma relação, não é por acaso nem capricho. É um sinal que merece sua atenção e respeito. Como disse Jung, conhecer a si mesmo é o começo de toda sabedoria. E às vezes, esse autoconhecimento revela que é hora de soltar, de dar um passo para trás, de criar um novo espaço na sua vida para o que está por vir. Lembre-se, se afastar quando necessário não é um ato de fraqueza, mas de profundo amor próprio e respeito pelo caminho único que você está aqui para viver. É um reconhecimento de que, como Jung tão eloquentemente expressou, não sou o que me aconteceu, sou o que escolho ser. E às vezes, a escolha mais poderosa, a que mais honra quem você realmente é simplesmente criar distância e permitir que tanto você quanto o outro encontrem seus verdadeiros caminhos, separados, mas sempre conectados na grande teia da experiência humana que Jung chamou de inconsciente coletivo. Se essa mensagem ressoa com você, se você reconheceu algum desses sinais na sua própria vida, te convido a tomar um momento agora, bem onde você está, para honrar essa intuição,
para reconhecer que talvez o universo esteja tentando te mostrar algo importante através desses sinais. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Milhares de pessoas estão ouvindo essa mesma mensagem. Reconhece fotoendo padrões semelhantes em suas vidas, contemplando decisões parecidas. Somos parte de uma grande conversa coletiva sobre como viver com mais autenticidade e propósito. Uma conversa a qual Jung contribuiu profundamente e que continua através de espaços como este. Se essa mensagem te trouxe clareza ou conforto, considere compartilhá-la com alguém que você acha que poderia se beneficiar. Às vezes, as palavras certas no momento certo podem ser o catalisador que alguém precisa para dar um passo importante na vida. E, por favor, compartilhe nos comentários suas próprias experiências com esses sinais. Você já reconheceu algum deles nas suas relações? Teve coragem de se afastar quando foi preciso? O que descobriu do outro lado dessa decisão? Sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje. Como Jung sabia, nossas experiências individuais, quando compartilhadas, tornam-se parte do tecido coletivo que todos tecemos juntos. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento perfeito para fazer isso. Ativando o sininho de notificações, você garante que não vai perder os próximos vídeos, onde vamos continuar explorando as profundas lições de Jung e outros pensadores que nos ajudam a navegar a complexidade da existência humana, com mais consciência e propósito. Obrigado pela sua atenção, pela sua abertura e pela sua coragem ao considerar essas verdades profundas. Lembre-se das palavras de Jung. Não posso definir para outra pessoa qual é o sentido da vida, mas posso afirmar que o sentido surge quando alguém responde ao seu próprio chamado interior e encontra seu próprio caminho. Que você encontre coragem para ouvir seus próprios sinais e seguir o caminho que é verdadeiramente seu. Nos vemos no próximo vídeo.